Obrigado, torcedor, participando aqui na Jovem Pan. Valeu aí pela participação. Chegou a hora da gente ouvir quem, Itamar Sirico? Ivan Nunes, um dos maiores narradores do Brasil. Ivan Nunes. Muito bom dia aí, caro Itamar, Antony, amigos da PAN. Um domingo que, se não foi extraordinário para o futebol do RN em termos de campeonato brasileiro, pelo menos não podemos ficar a nos lamentar. O ABC acabou dentro de casa fazendo o dever de casa e venceu o Central pelo placar de 2-0. Inclusive com muitas novidades no time, e uma delas me agradou e muito. O Gustavo Henrique, o comandante de ataque do time ABCdista, para mim, e inclusive também pelo Itamar, eleito como o destaque no jogo, além, claro, de outras peças também. Vimos o Baiano jogando pela vez primeira como titular no time. Enfim, é um time que está aí numa crescente. Agora, na minha visão, deixou a desejar, principalmente no segundo tempo, no que se refere à parte física. Teve uma queda. O time do ABC, que vai ter a semana inteira o Moacir Júnior para trabalhar, visando esse jogo do final de semana, mais precisamente no sábado em Campina Grande, diante do Campinense. O América foi a Campina Grande e acabou empatando com o 13 em 2-2, prejudicado foi pela arbitragem, mas é aquela história, Campeonato Brasileiro Série D, com a arbitragem tendo os assistentes locais, é nisso que dá, né? Diretoria, torcida, time, técnico, todo mundo reclamando e muito da arbitragem, principalmente no que se refere à anulação ou não confirmação do terceiro gol do time do América, que agora vai ter também o Renatinho uma semana para trabalhar, visando o jogo diante do Souza, que goleou a equipe do Caucaia. O Souza, gente, goleou o Caucaia pelo placar de 7-0. Vamos aguardar, porque a semana promete. E para finalizar, o Brasil acabou sendo derrotado pela Argentina, perdeu a Copa América, mas o Brasil teve campeão da Euro. Pois é, o Jorginho, o Emerson e o Tolói acabaram conquistando com a Itália o título da Euro. Inclusive o Emerson teve a oportunidade de ser o homem que daria o título para a equipe italiana na cobrança de pênalti, mas acabou desperdiçando. Mas no final, 3 brasileiros campeões da Euro. Um grande abraço, boa semana para todos e futebol, gente. É na PAN. O ABC venceu ontem a equipe do Central de Caruaru pelo placar de 2-0, com 2 gols, um em cada tempo, do Vinícius Paulista, camiseta número 5 do ABC, volante, aí fez 2 bons... Eu ia perguntar a ele, se ele já fez 2 gols em um jogo. Verdade. O que mais chamou a atenção também, além da vitória do ABC, foi a atuação do Gustavo Henrique, que foi bem elogiado pela torcida no Twitter, nas redes sociais, eleito e melhor também em campo pelo nosso comentarista Itamar Sirico, que é a equipe da Jovem Pan que o elegeu melhor em campo. Com o resultado, o ABC é líder, tem 12 pontos em 6 jogos disputados, portanto o ABC aí na ponta do grupo 3, Itamar. Como é que foi a atuação do ABC? Foi boa? Foi uma boa atuação, não foi uma ótima atuação, mas foi uma boa atuação, principalmente se você comparar com as atuações anteriores que a gente estava falando. A questão da apatia, ainda existe uma variação de humor, entre aspas, do ABC muito grande dentro do jogo. Por exemplo, acho que o ABC deveria ser mais proativo e mais agressivo quando joga em casa em relação a pressionar o adversário. Por vezes o ABC deixa o adversário muito à vontade, o cara não se sente pressionado, vai jogando, vai passando o tempo. Isso facilita para quem tá jogando fora de casa. O ABC precisa ser mais agressivo, né? A gente já viu em outras oportunidades o ABC, por exemplo, do Leandro Campos, que quando o cara chegava, parecia que os caras iam detonar o outro time. Era uma loucura, uma pressão, isso amedrontava o adversário. Acho que isso o ABC precisa fazer mais vezes jogando em casa, no seu estádio, né? Transformar o estádio realmente num caldeirão. Não porque tenha presença, porque não tem mais a presença de público por enquanto, mas pelo menos pela presença dos jogadores. Acho que falta isso um pouco mais. Mas melhorou, não houve aquela apatia geral que existia. O ABC teve mais interesse no jogo. E o destaque absoluto para o Gustavo Henrique, porque ele criou para o ABC variações do que o ABC não tinha. O ABC não tinha um jogador que era o desafogo. Hoje, na hora que o cara não sabe o que fazer, dá um chute lá para frente, tem ele para dominar,
pra segurar, pra esperar os jogadores passarem pra tocar. Teve uma bola que ele levou dois atacantes, dois zagueiros nas O costas. famoso pivô, que eu tava dizendo antes, isso que você tá dizendo, que é uma arrancada, um cara que recebe e não tem medo dos adversários, parte pra cima, por vezes até fominha, ele foi. Se ele tivesse dado um passe numa jogada que ele foi fominha, ele teria, o ABC talvez tivesse tido um futuro melhor em relação àquele lance, mas também se ele fizesse o gol seria um golaço, né? Porque ele foi pra cima de todo mundo, foi vencendo no físico, na força, depois na técnica. Então, assim, foi o cara do destaque, na minha opinião. Não tenho a menor dúvida disso. Ele ganhou lá um lugar na frente no ataque do ABC. Não gostei muito do João Marcos ontem. Acho que deixou a desejar. Ele jogou caindo mais pela direita, Itamar, também? Exatamente. Como vinha jogando lá, né, em São Paulo? Não só jogou caindo, ele jogou o tempo inteiro lá. Né? Ele ficou lá o tempo inteiro. Talvez seja, Antony, eu posso estar enganado, por opção do Moacir. Como o Netinho sobe muito, ele deve ficar no ouvido de quem joga do lado direito. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. E aí o João volta muito. E aí o espaço para ele correr de volta é muito grande. Diferente, por exemplo, do Negueba. O Negueba, ele não volta tanto para marcar. Então ele tem mais ele fica posicionado mais à frente e isso ajuda. E o Negueba também fez mais uma excelente partida de futebol. Se você tem um ala esquerda, que o ABC não tem, o Bruno, ele tá ali porque ele é um pouquinho melhor do que os outros que estão fora. Mas ainda assim não é o ala que o ABC deveria ter. Se você tem um ala esquerda de qualidade, jogando com o Negueba por aquele lado, o ABC vai ganhar muito com isso. Muito, mas muito mesmo com isso. Então, assim, falta ao ABC ainda, na minha opinião, isso. Ontem, por exemplo, acho que o ABC voltou a sentir a questão física. Depois dos 30 do segundo tempo, o ABC teve uma queda física muito evidente. E aí, aliás, até antes disso, e eu dizia no jogo, tira alguém e bota alguém pra marcar, porque senão vai dar problema. E aí o Moacir viu também do mesmo jeito, colocou lá o Felipe Manuel em campo, tirou o Marcos Antônio, que estava morto, porque agora a missão dele é sozinha, ali no meio, adiantou o Valderrama e fez um ABC mais fechadinho. Mas foi sim um bom resultado, principalmente porque retomou a liderança. O Pimba... E o Pimba? Pimba é o novo dono da 27, né, Itamar? Pois é. Na verdade, teve uma troca de camisas, né? Durante o jogo. Você viu isso também? Tava lá? Foi. O Marcos Antônio voltou com a 27 no segundo tempo. Mas isso pode? Isso pode? Não era pra poder, não. Mas o Marcos Antônio levou um amarelo muito curioso, né, Itamar? Eu acho que ele saiu pra fazer um pipi. E voltou amarelado. E aí é um erro, né? Amarelou o calção. Porque ele pode sair a qualquer momento. Aí ele não foi pode o entrar. erro. O erro da arbitragem, na minha opinião, é essa. Inclusive, o Tarcísio Flores ouviu o que queria e o que não queria. O Tarcísio era o quarto árbitro, que, aliás, brigou muito com o banco do ABC. O Moacir ficou revoltado, teve uma hora que se escondeu lá atrás para não brigar mais. E aí foi um erro claro disso aí, crasso, como diria o outro, de arbitragem. Ele saiu, foi ao vestiário, provavelmente deu vontade de fazer xixi, foi lá. E tá aqui na súmula, né? E voltou. Abandonar intencionalmente o campo de jogo sem a permissão do árbitro. Mas não precisa você pedir ao árbitro. Não precisa. Tanto é que se você se contundir e você rolar pra fora do campo, tá normal. Tá normal. Eu lembro que o Mariano... Ele não poderia voltar sem pedir. Exato. Eu lembro que o Mariano, quando jogava no Fluminense, teve um problema desse, um problema de diarreia mesmo durante o jogo. Ele saiu correndo. Tanto que a repórter do Sport TV foi perguntando: o que é que você teve ali? Aí o pessoal ficou gritando, cagando, não sei o quê. Pois é. E olha, o detalhe, e outro detalhe em relação ao desconhecimento da arbitragem, o que entra também no primeiro bloco da gente dizer que a arbitragem é fraca, é porque muitos árbitros poderiam dizer, mas ele tem que sair pelo centro do gramado. Não precisa mais. Para sair, você sai por qualquer lugar do campo. Então, assim, não tem essa mesmo. E a gente tem o Moacir Júnior pra gente ouvir e comentar sobre esse jogo. Vamos ouvir o Moacir Júnior. Sim, o Moacir Júnior aqui, né? Não, o Moacir Júnior não tá aqui, não. Não! O Moacir deve estar em casa uma hora dessa. Por isso foi. Grande Moacir. Ei, bom demais essas coisas, né? Tá aqui. Tá aí! Agora sim, vamos ouvir o Moacir. Jogar na rodada atual. Então isso jogou uma carga de responsabilidade e foi bom, né? Foi bom que a gente provocou
os atletas em cima disso, né? Que era necessário não só para você voltar a vencer, e porque fizemos uma semana muito boa de trabalho, tivemos atletas chegando durante a semana, então você encaixar dentro do seu modelo de jogo esses atletas, e eu acho que quem fez sua estreia a fez muito bem, com muita obediência dentro daquilo que a gente pediu, e a gente podia ter aí um placar no primeiro tempo, né? Ter virado com um placar mais elástico, mas a gente foi cirúrgico, um gol no primeiro tempo, no segundo, a vitória, a liderança, e eu muito satisfeito com aquilo que os jogadores apresentaram para mim hoje. Hoje foi um time mais cascudo, um time mais maduro, que não deu chance para o adversário. Mais cascudo, hein? Pois é. Um time mais cascudo. Eu achei um time... Quando ele fala cascudo, exatamente o que ele gostou foi de não ter tido a apatia que teve antes. Time mais brigador. Um time brigador. Time brigador. Time brigador. Vamos ouvir as interações aqui no nosso Vamos YouTube, né? Marcos Fernando Varela. O estilo de jogo do Moacir Júnior não agrada ao torcedor do ABC. Os times têm muito espaço entre as linhas do ABC para atacar. O Marcos Fernando tá falando uma questão tática aqui. Essa questão das linhas. Eu já notei isso também. Tem. Mas tem isso, Itamar? Tem, mas só o problema é que o time de novo tá em formação. Quando a gente falou a história do João Marcos voltar 400 quilômetros para marcar, é justamente quando ele tenta recompor essas linhas. E aí, como o cara chegou agora, o próprio Negueba também chegou agora. Segundo jogo do Negueba? Segundo. Então, assim, terceiro, né? Segundo, né? Ele estreou então, contra o pra Calcaia. compor linhas, gente, pra você organizar linhas, você precisa treinar. E, por exemplo, compor linha de defesa, como ele tá dizendo, que fica muito espaço, é exatamente isso. É você treinar o cara habituar-se a voltar para compor a segunda linha dos quatro homens. E isso depende muito de composição de linha do Negueba pela esquerda e do João Marcos pela direita. Muito bem. Vamos passar a classificação aqui do grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O ABC tem 12 pontos, 4 vitórias em 6 jogos. O saldo de gols do ABC é de 5. Souza da Paraíba tem 11 pontos, o Campinense também tem 11, América 8, Atlético Cearense 7, Central 5, Calcaia 5, 13 de Campina Grande 5. Destacar aqui a vitória, a goleada do Souza pra cima do Calcaia, 7-0. Ô, piaba. E aí a gente fica triste porque, quer dizer, a ABC e a América não conseguiram vencer do Calcaia. Né? O ABC pior que perdeu. A América ainda tem a justificativa que foi prejudicado também pela arbitragem. E conseguiu o empate. E conseguiu empatar, né? Mas o ABC conseguiu perder pro Calcaia por 7-0. Por 7-0 não, mata o torcedor não. Pelo amor de Deus. O 3-2, o Souza que venceu o Calcaia por 7-0. Próxima rodada, sábado. Todos os jogos aí, 3 jogos no sábado. Sim, aí só o destaque, desculpa, Ícaro, 3-2 Campinense no Atlético. Exato. Olávio fez mais um, tem 20 gols na temporada. Olha aí. Olávio, é um danado. É um danado esse Olávio. Próxima rodada de número 7. A competição tá chegando na metade, viu? Tá chegando na metade. Campinense e ABC, América e Souza, Calcaia e 13, Central e Atlético Cearense. Jogos dos times potiguares com transmissão da Jovem Pan